Boa noite a todos. Vamos dar sequência, ao nosso estudo do livro Os Mensageiros. E o capítulo de hoje é o capítulo 46. Continuando, aquela reunião que teve na semana passada, que tinha aquele médium todo sabidão, E assim a gente vai dar sequência como foi a reunião, E ainda no próximo capítulo também. A gente já está acabando o livro, Vai continuar essa mesma... Como funciona, no plano espiritual ou no plano dos encarnados também. Aprendendo sempre. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de uma hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Reuniram-se ali para olhos humanos 35 individualidades terrestres e, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 200. Portanto, agora a Assembleia estava crescida de muitas entidades que formavam um séquito perturbador da maioria das aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhado os que buscam socorro espiritual, sem indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. Então, muitas das vezes a gente está indo para o centro e, além de você levar aqueles companheiros que estão com você sempre, seja os espíritos que estão mais perturbados ou os não, eles vão com você e se encontrar na rua também, que os nossos pensamentos atraem cada vez mais os semelhantes para ir com a gente, A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham sem apostos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que no ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituários e assistências. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e paz. Quatro facultativos espirituais se moviam diligentes e secundando-lhes o esforço humanitário. 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecimentos pormenores. Então, o trabalho sempre era muito ativo, Movimentava-nos do grande número de papéis nominados e, quando curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou. Temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato, mas recebem elas tudo quanto pedem? Assim, a Fernanda deve até lembrar, mas tinha o Sr. Álvaro sempre contava muito uma história, das pessoas que iam no centro pedir oração para aquela outra pessoa, só que aí o Henrique Laz ainda falava, mas será que vai chegar lá, a pessoa vai estar preparada para receber? Então, às vezes, o Espírito, você pede pelaquela pessoa, aquela pessoa está precisando tanto, ajuda lá, chega lá, a pessoa está brigando, a pessoa está com o pensamento voltado para outras coisas, como que a espiritualidade vai ajudar, Então, às vezes a gente pede demais sem nem saber o que está pedindo, Mas recebem elas tudo quanto pedem? Indagou Vicente curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações variadas, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A assistência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo ao invés de aproveitá-los, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Então, isso aqui é muito interessante porque às vezes a gente está pedindo a cura espiritual, a cura da doença que a gente tem, ou até mesmo um parente próximo da gente, mas muitas das vezes a gente não se pergunta
será que não foi necessário ele estar passando por isso? Porque eu acho assim, às vezes a gente poderia pedir, mas pedir assim, se for do merecimento dele, que ele realmente seja curado. Se não for, então muitas das vezes a pessoa precisa passar por aquilo para aquele meio de provação. E às vezes está pedindo aqui e eles não têm como eles ajudar, porque é necessário, entendeu? Não tem o merecimento. Então, assim, eles vão receber na medida que precisam, né? Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacissados. A solicitação da terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de tanto se interessam pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante dos requisitos daqueles que negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão da voz como para acentuar fortemente as palavras e considerou. Possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, neste caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que se pregam para os outros? Como recomendar humildade àqueles que se pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que se aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Então, assim, aquele que sabe e mesmo assim fica na ociosidade, né? Alma alguma, nas diversas condições religiosas do cristianismo, recebe as notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvítrios profundos com as disposições evangélicas. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou. No entanto, ousaria lembrar que os formulam de semelhante pedido levianamente. Sim, elucidou Aniceto sorrindo, mas não poderemos copiar os impulsos. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam da possibilidade do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. Então, assim, às vezes até a espiritualidade ajuda a gente a resolver aquelas coisas levianas, mas não um espírito mais instruído, mais estudado e que quer realmente trabalhar no bem. Só que aquilo ali vai ser cobrado dele também, né? Neste caso, perguntei respeitoso, como corresponder aos pedidos da orientação? Alguns raros, esclareceu o nosso orientador, merece um concurso da nossa elucidação verbal na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito. Quanto isso não seja possível, entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interesses na pauta de nossos recursos, em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar os irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmo. Então, assim, às vezes eles ficam, às vezes a gente pede uma coisa, fica pedindo coisas materiais, sendo que a gente tem que aprender a saber ter cautela, né? Então, assim, às vezes eles verem que realmente não tem como ajudar, eles vão permanecer em silêncio, né? Porque não tem como eles também ficar relembrando a gente das obrigações que a gente teve, que a gente tem que cumprir aqui, né? Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida interessado em nós
subtrair qualquer dúvida. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações de dificuldade terrestre, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente nas questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em fases do horizonte infinito da vida eterna, convertendo-se em meros escravos a mentalidades inferiores encarnadas na Terra. Então, muitas vezes a gente pede assim, nossa Senhor, me ajuda a ganhar na Mega Sena, né? Me ajuda a conquistar aquele moço lá. Então, assim, essas coisas pequenas, inferiores, que não é o nosso propósito esse, né? Então, assim, você fica preso nessas coisas materialistas, né? Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refira à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre o assunto referente à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo da própria conta. Então, aqueles que ajudam é por conta própria, que não tinha necessidade, entendeu? O que acontece então? Perguntou Vicente curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Então, assim, o que acontece com aquele que sabe muito e, no entanto, não quer pôr em prática, né? Que o homem de responsabilidade que se põe a brincar. Nesse instante, um dos clientes espirituais aproximou-se e foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse, depois de apresentar-nos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar? Indagou o nosso companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível estimarei receber-lhe o auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de uma agonizante, meu amigo. Sem dúvida, assentou o nosso orientador, solicito aguardaremos sua indicação. Então, assim, semana que vem a gente vai ver esses 2 casos, né, da moça, né, que tinha acabado de desencarnar e do amigo dele, né. Então, assim, é muito interessante que esse trabalho é muito sério, né. Então, assim, a espiritualidade, ela vai ajudar, mas à medida que a gente tem merecimento, né. Não adianta também eu ficar pedindo bens materiais, me ajuda, um exemplo, ajuda a pagar minhas contas, né, se você gasta além do que você ganha, né, então assim, tem coisa que a gente tem a nossa responsabilidade, a gente tem que começar a moldar, né, então assim, e aquele que perde tempo nessas futilidades, também vai ser cobrado, né, então assim, eu vou dar espaço agora para quem quiser comentar.